Uma coisa muito rápida que deu muito resultado, né? Não digo nem tanto resultados financeiros, mas resultados em conhecimento, retenção de talentos. Isso ajudou muito o escritório em retenção de talentos. E hoje, o que acontece? As pessoas vêm nos conectar, vêm conversar com a gente para poder trabalhar com a gente. Eu amo para admirar contador, psicólogo e economista. Quando o profissional ele passa por um processo de contratação, antes tinha o ASO, né? O Atestado de Saúde Ocupacional. NR1 é um atestado de saúde biopsicossocial. A importância de você ter um network, porque para nós isso foi muito essencial. A partir do momento que a gente passou a ter um network, começou a pensar fora da casinha, sair daquele mundinho que a gente estava e ver fora, foi onde a gente criou essas conexões, a gente conheceu novas pessoas e essas pessoas puderam mostrar isso pra gente, puderam trazer isso para dentro da nossa empresa. Olá, minha seguidora, espectador. Muito mais que um podcast, o Papo de Progresso, ele é um testamento de ideias. E hoje eu tenho duas pessoas maravilhosas, mas uma figura... são mais de 5 anos, mais de 100 episódios gravados, mas é a primeira vez... com a ilustre presença do mascote que eu já vou levar pra casa. Vocês devem ouvir isso de vez em sempre, né? Toda vez. Roubando a cena, conta pra nós o que significa esse mascote maravilhoso. Neuma, Rafael, sejam bem-vindos ao Papo de Progresso. Prazer estar aqui com vocês. Gabriel, obrigado. A gente quer agradecer aí pela participação, pelo convite, né? Que a gente fechou isso daí. E, cara, é uma honra estar aqui. E quero que a gente fale bastante, né, principalmente sobre a cultura aí, como nasceu o Quinera. O pessoal é muito curioso, o pessoal sempre pergunta, e é uma coisa que revolucionou lá o escritório, né? Então, a ideia do Tigre foi, na verdade, a gente fez um concurso no escritório. A gente fez um concurso lá entre os funcionários e a ideia veio deles, né? A ideia veio deles. E a gente tanto deu uma premiação para o ganhador, como também a gente fez o reconhecimento lá quando a gente fez o lançamento. Então, cada um lá, chegou várias ideias lá pra gente, cada um fez uma ideia. Chegou a ideia da formiga, tinha raposa, tinha pantera, tinha mais um lá, que era uma balança. O pessoal foi bem criativo. Foi muito criativo. E na hora que a gente viu o tigre, e a pessoa que fez, a Isa, né, que tá com a gente lá um bom tempo lá no time, a Isabela, ela desenhou à mão, cara. Ela fez o desenho Ela dele. fez o desenho à mão. A gente que não trouxe, a gente devia ter trazido o desenho, né? Ela fez o desenho à mão. Ela desenhou à mão, pintou à mão. Na hora que ela apresentou, não teve jeito. Falei, é o tigre mesmo. O tema desse nosso encontro, aliás... um dos temas, porque tem tanta coisa legal para nós trocarmos aqui, é a contabilidade do futuro, criando estratégias no presente. E nós teremos um evento maravilhoso, conexões que geram resultados, conexões de resultados. Como que surgiu essa ideia maravilhosa desse projeto tão intencional? A gente criou esse evento, né, baseado na vivência que a gente teve, né, a experiência que a gente passou dentro da nossa própria empresa. A gente aplicou métodos, né, que realmente funcionaram lá. E esses métodos, eles revolucionaram dentro do escritório, né? A parte ali do time, da cultura. A gente vai falar muito de cultura dentro da organização. E o quanto que isso também gera conexões, né? Não só fora, mas dentro também, internamente ali com os colaboradores, com o nosso time, né, que a gente tem. E aí a gente quer levar isso, né, para fora, mostrar para as outras pessoas o quanto é importante você ter uma cultura forte dentro da empresa. Tanto que o nascimento do nosso mascote, o Quinera, né, surgiu disso, né? Surgiu dessa reestruturação que a gente fez dentro da empresa. Que maravilhoso. De repente, para você que está nos acompanhando, eu não sei como você prefere apreciar um podcast. No Brasil são 30 milhões de pessoas. De cada 3 pessoas, uma toma uma decisão. É influenciada ou influenciado por um shorts, por um reels. Eu, por exemplo, gosto de lavar a louça, gosto de estar lá no parque ouvindo podcast. Às vezes eu sento para tomar meu cafezinho.
Olha só essa dupla, o quão diferenciada é. Vou trazer para vocês aqui um pouco sobre a jornada deles. Hoje aqui no Papo de Progresso temos a honra de receber o Rafael Damasio, um empresário contábil que é a personificação da excelência e da visão estratégica, com mais de 23 anos de experiência na área. Nascido em São Caetano do Sul, Rafael não apenas construiu uma carreira sólida e ética, mas há 16 anos fundou seu próprio negócio, atendendo mais de 600 empresas com a missão de ir além dos números. Ele é um verdadeiro gerador de conexões, oportunidades e resultados concretos. Pai dedicado e empreendedor incansável, Rafael equilibra maestria e evolução constante, transformando a contabilidade em uma aliada estratégica que entrega valor real e impulsiona o crescimento estruturado dos negócios. Muito bem, você viu? Rafael. Você viu? Olhou. Você viu, né? Nossa, quase fiquei até emocionado aqui agora. Esse currículo aí, olha. Meu Deus do céu, Só não que mais nada. Nem eu conhecia Você direito esse currículo seu. Ela passou a mão no telefone e falou: avisa o Avisa. advogado para olhar o contrato social se tá integralizado, certinho. Subiu uns 30% o passe. Claro. Esse lado do sócio eu não conhecia. Você viu, né? Só que nada é tão Chega até bom emociona. como a soma de nós todos. Claro. É verdade. Sozinho a gente Temos- não chega em lugar nenhum. Temos ela que é amiga do Leão, daqui a pouco a gente vai conversar Vixe. sobre isso. Amiga, Não, inimiga. não toca nesse assunto, senão é Eu falo 15 pra horas de todo podcast. mundo, é uma relação de amor e ódio que eu tenho com ele. Vamos, é por isso que ainda bem que veio o Tiger aqui. Ah, ele tá aí pra- Neumar acredita que a contabilidade não é apenas sobre números, mas sobre estratégia, visão e crescimento. Sua missão é clara: mostrar que a contabilidade pode e deve ser uma aliada poderosa na tomada de decisões e no fortalecimento dos negócios. Mãe dedicada do Heitor, ela concilia maternidade e carreira com amor, fé e dedicação, buscando sempre evolução pessoal e profissional. Preparam-se para uma conversa inspiradora com alguém que entende profundamente o impacto estratégico da contabilidade na vida dos negócios. Gente, Tá vendo? eu tô muito Tá vendo? feliz de estar aqui, porque no nosso alinhamento, é o que eu explico, o podcast ele está acessando vários lugares. E deixou de ser só uma bateção de papo para transformar vidas. Claro. O que eu percebo? Algumas profissões, principalmente profissionais liberais, às vezes a carreira do empresário, da empresária, do empreendedor, da empreendedora é sozinha, mas não precisa ser solitário. E o que eu percebo que vocês estão fazendo, principalmente nesse evento maravilhoso do dia 20 de agosto... 20 de agosto, né? 20 de agosto. 20 de agosto. É democratizar o conhecimento, é trazer as visões sobre cultura. E agora eu gostaria de perguntar para você, Neuma. O que, por exemplo, um contador, um advogado, um profissional, um consultor como o meu caso, pode esperar desse projeto tão maravilhoso do dia 20, na sua visão? Olha, eu espero que seja transformador na vida deles, na carreira profissional, que eles possam ter essa virada, né? Essa virada de chave, de mentalidade, assim como foi para nós, né? Nós também precisamos, né? A gente estava até falando isso, foi necessário para nós essa mudança também, né? A gente tinha uma mentalidade, a gente queria, né, mudanças ali dentro, mas a gente não sabia como, né? Então, foi necessário a gente entender de um ambiente que a gente não tinha conhecimento, que era a questão cultural dentro da empresa, né? E a gente mudou, né? A gente mudou nosso pensamento, a gente mudou a nossa mentalidade, para a gente poder conseguir entregar isso, né? Que a gente pretende entregar aí no evento. Tanto que a gente escutava muito falar disso, né? Você tem que não só gostar do que você faz, porque a gente gosta, né, da profissão, a gente é apaixonado pela profissão. Eu mesma sou muito suspeita para falar da minha profissão, eu sou apaixonada por ela mesmo. Mas a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar no nosso potencial, a gente tem que acreditar no nosso trabalho, né? Que a gente realmente consegue isso. E também contar, claro, com um time alinhado, né, dentro da empresa, para que você possa também
entregar isso, né? Na verdade, você, através dessa mudança, dessa virada de chave que a gente teve, quando a gente começou a ver os resultados, a gente já acreditava, né? Mas a gente passou a acreditar mais ainda, confiar mais ainda no nosso negócio, na nossa estrutura, no nosso trabalho. A gente tinha algumas inseguranças, alguns medos, que acho que isso é normal no ambiente empresarial, né? Na hora que você fecha um contrato, você fica com aquele friozinho na barriga, você pega um cliente ali mais potencial, você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir entregar aquilo que eu realmente estou vendendo para esse cliente? E aí essa insegurança, ela deixa de existir, né? Ela passa a não existir mais porque você sabe que você tem potencial, a sua equipe tem potencial para poder atender esse cliente. Isso é muito bacana, né? Isso te dá ali uma sensação assim, missão cumprida, vamos dizer assim, né? Eu consegui. Você domina e fala de um tema que eu sou, assim, entusiasmado, que é cultura. Lá no mestrado da FGV nos foi apresentado um estudo feito com 4.600 papers, artigos, exatamente sobre cultura. E eles entenderam que chegaram em mais de 128 adjetivos. Cultura são as crenças, os princípios. Cultura é o que a pessoa faz quando, por exemplo, a liderança não está. Mas uma das coisas que eu mais gostei, que é um conceito chamado cultura idiosincrática, que é a capacidade de você chegar na empresa e você sentir o cheiro da empresa, né? Sim. Que tem a ver com um pouco de clima organizacional. Exatamente. E você fala muito sobre cultura. Cultura nós podemos observar num balanço patrimonial, o quanto a pessoa investe, o quanto a pessoa gasta. E às vezes tem alguém aqui nos acompanhando, 80% da economia é a economia real de empreendedoras e empreendedores, que tem a mentalidade eu presa, que às vezes recebe, gasta localmente. Qual foi um erro que vocês tiveram lá 10, 12 anos atrás, que pode servir como aprendizado para essa pessoa que está nos observando agora? A gente erra também, A gente erra. Seguido de risada e desespero, né? Desespero, até sofre. Nossa Senhora. A gente erra muito, a gente errou bastante, né, nesse processo. Eu acho que um dos maiores erros mesmo foi que quando a gente iniciou, a gente contou isso já em um outro podcast ali, a nossa história. Depois quem quiser até assistir para acompanhar aí a nossa trajetória. Mas foi quando realmente a gente viu ali o negócio expandindo e o dinheiro entrando. A gente não soube, a gente não teve muita responsabilidade financeira. Nem eu, nem o Rafael. A gente não soubemos ali ter controle, né, da vida financeira. A gente era jovens, na época não tinha ali ainda... Maturidade. Maturidade. A palavra certa é maturidade. Não tinha muita maturidade. Acho que não tinha uma visão muito de futuro, né? A gente não estava preocupado com o que ia acontecer dali 5, 10 anos, né? A gente estava pensando ali só no momento, no que estava acontecendo naquele momento. Então, assim, a gente não teve responsabilidade financeira no começo. Eu acho que a gente errou um pouco ali. E também de não ter conhecido esse mundo que a gente conhece hoje. É isso, exatamente. Esse mundo que a gente conhece hoje, né? A questão da importância de você fazer um network, de você criar conexões, pensar um pouco fora da casinha, sabe? Não ter aquela coisa, aquela rotina, todo dia acorda, vai trabalhar, e é aquilo que você faz ali no feijão com arroz e tá tudo bem. Não, a gente não tinha ali um pensamento de expansão, de crescimento. Então, eu acho que se a gente tivesse começado bem antes, né, essa trajetória que a gente iniciou agora... A gente estava agora lá em Miami. Dubai. Tava lá em Dubai Mas uma agora. coisa que eu gosto de colocar também, que eu gosto sempre de conversar, voltando um pouquinho atrás, né? Vamos pegar aí 23 anos quando eu entrei na contabilidade, né, atrás. A gente passou por vários processos da contabilidade, várias mudanças da contabilidade. Você pega lá em 2002, quando eu entrei, ou um pouquinho mais para trás ainda, no escritório ainda tinha máquina de escrever. Tinha fax. Evoluiu bastante. Então, a evolução, a tecnologia, os networks, isso aí transformou totalmente a contabilidade. E a gente passou por todas essas transformações, né? E há 16 anos atrás, quando a gente abriu o escritório, a gente não tinha aula de empreendedorismo, a gente não sabia empreender. O que é empreender? A gente sabia trabalhar. Entendeu? A gente sabia trabalhar. Eu sabia lá a parte
departamento pessoal, que eu dominava muito, parte comercial. Se você falar que você tinha pessoas que iam na José Paulino pra autorizar a IDF... Eu sou uma delas. Você tá falando com um aqui agora. Não só lá. Meus amigos Nutelas, deixa esse papo pra quem... Realmente, a gente era contadores tradicionais. Vivemos essa época, raiz, né? Raiz, não sou tão raiz, velha raiz. assim, mas eu trabalhei em escritório de contabilidade, no operacional, onde era dessa forma. Eram contadores tradicionais, Exatamente. né? Aquela imagem de contador, carequinha. Eu entrei no escritório de contabilidade, né? Eu trabalhava no departamento pessoal. Os formulários de seguro-desemprego era batido à máquina. Máquina de escrever. E detalhe, né? Tinha que colocar dentro daqueles quadradinhos que você ia lá, digitava pro lado, digitava pro lado. E quando você tava lá no final e errava, Aí você tinha que voltar tudo de novo. Não fazia nada no computador nessa época. Exatamente. O sistema era em DOS. Contábil, eu lembro. Quando eu entrei na época. Então, era livro, manual. Você escriturava na mão. Comecei na escrita, auxiliar de escrita fiscal, nem existe mais esse termo hoje. Era escrituração de nota em livros. O sistema ele veio um pouco depois ali. E muitas pessoas eram resistentes. Né? Uma coisa que aconteceu comigo e com o Rafael, a gente nunca teve resistência à mudança. A gente sempre foi cabeça aberta para isso. A gente sempre foi cabeça aberta. Então, assim, tudo que vinha de mudança, de inovação, a gente ia para cima. A gente aceitava, a gente nunca teve esse problema ali de resistência. Não vamos mudar isso aqui, porque isso aqui tá dando certo até agora e vamos manter esse método até agora. Não, se é para melhoria, vamos mudar fazer. sim, vamos fazer. A gente sempre investiu nisso. Sempre investiu. Porque quando a gente abriu o escritório, eu fiquei com uma responsabilidade, ela com outra, e a gente era operacional mesmo. Então, o que era? A gente tinha que ir atrás de cliente, porque a gente começou o escritório com um cliente na casa dos meus pais. Uau. Tem uma coisa interessante que eu percebo nesse poder das conexões quando nós valorizamos os pequenos começos. Vocês iniciaram na casa dos seus pais. Meus pais. Na sala. Na sala. Cliente hoje tem mais de 250 recorrentes. Isso. Eu queria pedir para você, Rafael, nessa câmera aqui, ó, com essa visão da contabilidade do futuro. De repente, para aquele profissional que é conservador, que tem medo de mudar, qual mensagem você deixaria para ele com essa mentalidade, mesmo com o medo da mudança, em se permitir? Então, eu vou falar como exemplo nosso aqui mesmo. Porque a gente, né, tinha um pouquinho ainda isso nessa mentalidade, que a gente tinha um pouquinho da contabilidade tradicional. Né? Dali a figura do contador, a figura... Então, isso, depois, principalmente pós-pandemia, tá? Como evoluiu muito a tecnologia. Então, hoje há necessidade da gente ser... A gente fala contabilidade do futuro, né? A gente ser um contador consultivo. Uau! Entendeu? Porque assim, você ir lá emitir o imposto, entregar a folha de pagamento, fazer a abertura da empresa, isso é a nossa obrigação. Isso aí é o nosso arroz e feijão, e arroz e feijão bem feito. Mas não é só isso a figura do contador. Essa é uma da parte da figura do contador. O contador ele tem que enxergar os números da empresa. Ele tem que estar ali junto com o empresário, tem que ser uma parceria muito forte. Ele tem a famosa conexão para poder enxergar os números e dar o melhor caminho para o cliente seguir. Para poder alavancar as vendas, alavancar negócio, alavancar a cultura empresarial. Por que a gente fala de cultura? Porque a cultura não precisa ser, não é para as grandes empresas. Antigamente a gente tinha aquela visão, né? Pô, só a empresa grande tem cultura. Mas não, a empresa pequena, mesmo que tenha 2 sócios, não tenha funcionários, já tem que ter uma cultura ali pré-estabelecida. E a contabilidade do futuro é justamente isso. É você ser mais consultivo, você tá do lado ali do empresário. Porque quem não tiver nesse foco daqui para frente, principalmente agora com a reforma tributária, que vai começar aí a partir de janeiro, quem não tiver bem alinhado isso com os clientes, quem não tiver bem conectado ali com seus clientes, vai acabar ficando para trás. Uma coisa que eu gostei na descrição de vocês dois, eu vi que emocionou daí, emocionou daqui, é a questão da família. E às vezes tem 15 pratos e 2 mãos. E aí, Neuma, eu vou jogar esse rojão no São Paulo, amiga. E aí, quando o prato cai? Época de imposto de renda, trabalhou 27 horas em 24. Como que você faz para se recuperar? Como você cria essa estratégia? Porque eu acredito, e ainda bem que hoje em dia as mulheres, cada vez mais, elas estão em posições de liderança. Teremos 3 no projeto de vocês palestrando. Sim. Uma
mensagem para as mulheres empreendedoras, empresárias que estão nos acompanhando. Como você faz essa mágica, amiga? Não faço. O prato cai e vamos seguir a vida. Segue a vida, segue o rumo, segue o fluxo, né? Como o pessoal costuma dizer. Mas assim, você tem que ter ali realmente muita firmeza. Tem que ter uma disciplina, assim. Você tem que criar uma rotina no seu dia a dia. Claro que eu sozinha seria impossível, né? Eu sou mãe de um menino atípico, né? Então, assim, eu conto muito com uma rede de apoio, que é a minha família, de fato. Mãe, pai, irmãos, cunhadas, que estão ali dando todo o apoio necessário para mim que eu possa ficar essas 24 horas, 27 horas aí, somente no período de imposto de renda. Como eu sou responsável pela parte operacional ali do escritório, só que durante o período de imposto de renda, eu realmente caio ali de cabeça mesmo na operação. E aí é muito cansativo, então você tem que estar mentalmente bem, né? Porque você não pode ali... você tem as suas preocupações externas? Tem, né? Você tem ali a parte da mãe, da filha, de cuidar da casa. Tem, né? Só que naquele momento você tem que focar ali exclusivamente ao trabalho. Você tem que se dedicar ali 100%, você tem que entregar tudo de si para você poder conseguir equilibrar. E assim, claro, né, é passageiro. Eu gosto muito do imposto de renda, eu sou apaixonada por ele, porque ele tem data para começar e data para terminar. Obviamente, se eu fosse trabalhar nesse ritmo todo, durante todo o ano, eu não iria dar conta. Tanto que o Rafael, ele costuma falar muito isso. Ela só trabalha 2 meses por ano. 10 meses de férias. Ela só trabalha 2 meses por ano. Depois é só de passeio, vai pro escritório só de passagem. Não é bem assim. Não, a gente brinca com isso. A gente brinca. É porque é um período assim, um ritmo bem desgastante, é estressante. E eu estresso, às vezes assim, as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que fazem parte da minha vida, já sabem. Já sabe, ela tá fazendo IR, pronto, ela se internou, dá tchau pra nossa amiga, daqui 2 meses a gente volta a falar com ela. E todo mundo ali ao meu redor já sabe, né, esse período como que já são, sei lá, 20 anos, só do escritório veio 16. pior. Acho que uns 10 anos mesmo, assim, que veio ter com mais intensidade, porque no começo a gente não tinha ali tanto cliente, tanta, né, agora depois de uns 10 anos pra cá que aumentou bastante o volume. E porque a gente não atende só os clientes recorrentes, né? A gente atende tem os clientes de fora também que só faz imposto de renda com a gente. Faz os clientes de fora. Então, assim, tem que ter um equilíbrio emocional, sim. Você tem que ter um apoio, uma rede de apoio externa, com certeza. Gostar realmente daquilo que você está fazendo para você poder dar o seu melhor sempre. E você ter ali aquela satisfação. O resultado, eu falo que não é nem financeiro. Porque o resultado financeiro, de fato, ele não compensa o estresse do período. E sim a satisfação de você estar atendendo aquele cliente confiar em você. Eu tenho clientes que estão há anos comigo e às vezes ele vê uma funcionária de apoio ali atendendo, ele não quer, ele quer só que a Neuma faça, só que a Neuma tenha acesso. E aí você vê a satisfação do cliente. Esse cliente, ele acaba indicando um outro, ele acaba confiando, né, no seu trabalho de uma tal forma que tem uns clientes que até brincam, eles falam assim pra mim: a única pessoa que sabe tudo da minha vida é você. Nem a minha esposa sabe. Tem um ponto importante que eu observo em vocês. Eu faço parte de um grupo de networking, assim como vocês. Esse grupo tem várias equipes, várias regionais. E existem cadeiras concorridíssimas. Contador, psicólogos, advogados, dentistas. Eu tenho trabalhado muito com eles nessa questão da comunicação, análises comportamentais, como DISC, sabotadores. Alguns são mais dominantes, têm a decisão. Alguns são mais influentes, conectivos, faz amizade até com quem não conhece. Sim. E um ponto interessante que eu tenho percebido nesses profissionais liberais, assim como vocês, eles não contratam mais o CBO, eles não contratam mais o crachá. Eles contratam as pessoas. São pessoas. É isso. Você percebe isso, né, amor? Com certeza, são pessoas, né? A gente não vê mais ali, a gente nem usa mais o termo funcionário. Não, é o né? time, né? É um time, né? Até colaboradores, a gente deixou pouco de usar esse termo. A gente usa mais ali nosso time.
a nossa equipe, a gente faz muito para que eles se sintam seguros, confiantes, que eles estejam dentro de uma empresa, né, que eles tenham essa segurança. Porque a gente aprendeu, né, nessa virada de mentalidade aí que a gente teve, que é quando você cuida bem do seu time, você pode ter segurança que eles vão cuidar bem da sua empresa. É isso aí. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Esse é o insight. Nessa força que você tem, que arrasta, o que significa hoje pra você ser mãe? Aí você vai bater forte aqui. Alguém tem um lenço aí? Olha lá. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque hoje, graças a Deus, o Papo de Progresso chega em 44 países. Sim. São 150 mil pessoas nos acompanhando, já que fica meu muito obrigado. 70% são mulheres. Sim, E aí sabe o que acontece? Não no Brasil, na Groenlândia. A mulher às vezes não tem tempo de ir numa boa manicure. Às vezes a mulher não tem tempo de cuidar de si. Ou às vezes essa mulher, ela cuida de todo mundo. Sim. E acaba esquecendo dela. Sim. E toda vez que uma pessoa me procura para uma mentoria, me procura para uma análise de um posicionamento estratégico, pelo podcast ou por outros projetos que nós temos, eu percebo que às vezes as empresárias, empreendedoras esquecem de si. Sim, isso é muito comum, né? É por isso essa pergunta, o que é maternidade, o que ser mãe significa hoje para você, né, Oma? Eu, assim, descobri... Na verdade, quando você se torna mãe, acho que desde a gestação ali, você já... você cuidar de uma vida, né? Aquela vida, ela é entregue para você. Então, eu, desde o primeiro momento, eu acho que eu descobri o verdadeiro significado do amor, né? O que é você amar de fato uma pessoa. Você ama pai, você ama mãe, você ama o esposo, ama, mas não tem nada que se compare ao amor de um filho, né? Então, quando ele chegou na minha vida, eu lembro que eu não tive licença maternidade. O Fel tá aqui testemunha disso, né? Normalmente, quem é funcionário, você tem ali seus 4 meses, né, de licença maternidade. Eu, com 45 dias, eu já tive que voltar ali ao trabalho. Mas, assim, eu fui sempre procurando conciliar o ritmo do trabalho com os cuidados relacionados ao meu filho. E hoje, assim, é aquela coisa de mãe, né? A gente mata e morre pelo filho. Eu consigo, apesar, né, de a gente ter muitas dificuldades externas, conciliar isso bem. Mas é um amor, assim, incondicional, né? Não tem explicação. Eu teria tido outros se tivesse tido tempo, mas não tive tempo para ter outros. Muito bom. É muito bom ser mãe. Eu me sinto, assim, realizada. Estava conversando sobre um projeto que nós desenhamos e uma empresária, mais de 10 anos na sua atuação, ela no fim desse projeto, com o nome Aprenda a Enxergar o que você tem de melhor, ela recebeu um perfil de forças. Ela disse, eu preciso da sua ajuda para me comunicar melhor. Eu falei, você não precisa melhorar a sua comunicação. Você precisa acreditar o que você carrega já no seu coração. Para nós do Papo de Progresso, nós não temos um slogan, uma propaganda. Quando nós falamos que o nosso progresso é para benefício de muitos, é que a sua emoção é a emoção de pelo menos mais 70 mil mães. Sim. 70 mil mulheres que nos acompanham pelos podcasts, pelos reels, pelos conteúdos no TikTok. E, Nelma, às vezes a gente pega alguns clientes cabeça dura com medo da mudança. Sim, sim. Como que foi pra você vir pra internet, criar seu Instagram? A gente vai ter que falar disso. Eu posso pular, pode cortar. Mas o Rafael tá dando risada. Faço questão de... Não, isso tem que ter. Não, eu nunca, assim... Sempre. Na época da juventude, da adolescência... Orkut. Era Orkut, né? Que a gente tinha, Orkut. sei lá, nem lembro mais. MSN. Eu ainda tinha, né? Ainda, enfim, gostava ali de uma rede social e tal. Depois eu lembro, até hoje, eu não tenho uma conta no Facebook. Não tenho uma conta no Facebook. Eu lembro que na transição do Orkut veio o Facebook e eu nunca me interessei. Então, assim, eu realmente era muito avessa às redes sociais. Malemar eu postava alguma coisa ali no status do WhatsApp e tal. Eu não gostava muito de expor, eu não gostava muito de aparecer. Hoje ainda tenho um pouco de dificuldade com isso, sim. Na questão da exposição, né? Então, assim, eu preferia ser...
Anônima. Anônima. Só que aí foi onde veio a questão da mudança. A mudança, a virada de chave. A virada de chave. Porque eu falei aqui, a gente precisou mudar a nossa mentalidade em muitas coisas. A gente teve que se adaptar a muitas coisas, para a gente poder viver isso que a gente está vivendo. Claro, ainda tem muito pela frente, a gente tem um caminho ainda pela frente, a gente ainda não está onde a gente quer chegar, mas foi necessário. E aí, eu fiz minha conta no Instagram, acho que depois, sei lá, de quantos anos... No início desse ano. Por muito pulso ainda, viu? Muito pulso, Por muito muito pulso. Porque você, né, a gente colocou aquela ideia, quem não é visto não é lembrado. Então, você precisa ter um posicionamento. Não é sobre a quiz contabilidade, né? Não é o que a quiz contabilidade entrega. É quem está por trás dela. Quem é a Neuma? Isso. Quem é o Rafael? Né? Quem eles são? Então, eu tive essa percepção, né? Que, na verdade, as pessoas elas não procuram ali só a questão da parte empresarial. E sim... pessoal. Exatamente. E aí foi onde eu comecei, né, no início ali um pouco vergonhada, eu ainda não sou muito de ficar gravando ali stories e tal, mas eu comecei a postar mais coisas, comecei a me posicionar mais nas redes sociais, e aí tô aí hoje. E eu falo pra ela, fala bem, isso, sempre desenrolada, sempre foi desenrolada, e grava melhor que eu, e é difícil mais gravar um vídeo. Eu gaguejo, tem hora que eu dou umas viajadas. Sempre foi, na assim época de escola, faculdade, o pessoal tem que fazer ali a apresentação. Eu nem lembro mais o que era que eles falavam, que a gente tinha que fazer ali na frente, fazer um trabalho, você tinha que ir lá apresentar na frente. Todo mundo queria que eu fizesse parte do grupo. Separa aí em grupos. Aí todo mundo queria que eu fosse lá para poder falar, né, desenrolar. Com clientes também, eu nunca tive essa dificuldade. Nunca tive vergonha, dificuldade ali. Às vezes ia para uma reunião totalmente despreparada. Às vezes despreparada não, eu sabia qual era o teor da reunião, o que o cliente estava buscando. E eu falava, tá bom, né? Eu já tenho a parte do conhecimento técnico, que é o que importa. Então, quando chegar lá, vai sair. E muitas das vezes a gente conquistava esse cliente, né? Exatamente por desenrolar. Mas ainda não é que eu sou resistente, totalmente resistente, mas eu tô aprendendo ainda a me posicionar nas redes sociais. E a gente falou que a gente nunca não teve resistência nenhuma nisso aí, né? E uma, né? Que até um pouco hoje é a resistência aí nas redes sociais. Mas já melhorou bastante, né, Rafael? Já melhorou. Às vezes, bastante, o né? medo do julgamento, o medo da crítica, que é um sabotador universal, pode atrapalhar o profissional liberal, o empreendedor, em se posicionar. Por exemplo, muitas pessoas me procuram, Gabriel, eu quero aprender a vender melhor. Eu falo, a única coisa que você vende é confiança. Confiança. Credibilidade, a sua imagem. Exatamente. Rafael, qual é a importância para o contador, na sua opinião, em ele aprender estratégias de conexões, networking e venda? Cara, é muito importante, tá? Quem não tiver antenado nisso daí hoje, os contadores aí mais tradicionais que não tiver antenado nisso, é aquela história, vai ficar para trás. Por quê? A gente, somos pessoas, né? Tem a quiz e tal, mas são pessoas. Quem é o Rafael? Quem é a Neuma? Quem que vai cuidar do nosso negócio? O que eles fazem? Né? Então, a gente tem que ter o conhecimento, né? Tem que ter as pessoas, que com as pessoas a gente vai gerar conexões. A gente gerando conexões vai gerar resultados, e os resultados que a gente vai empregar dentro de nossos clientes. Afiado o homem. Tá. Tá treinando. Vou aproveitar esse momento gostoso de descontração para honrar os nossos parceiros comerciais. Claro. Eu estava num jantar de networking essa semana e eu ouvi algo muito interessante. A rua mais movimentada do mundo é a internet. Se você não é um .com, provavelmente você está se tornando um ponto fora. E para você que trabalha com investimentos, se você não olhar para o consórcio como uma alavancagem patrimonial e um diferencial, você pode estar perdendo oportunidades. São 378 bilhões de reais, segundo o Banco Central, investidos, comercializados nos últimos 12 meses. São 100 bilhões de reais injetados só na economia do ano passado para cá, de 2024 a 2025, com um crescimento de 23%.
E por isso, claro que eu faço parte como cliente, como amigo, como parceiro de negócio da Lufema, assim como o Rafael. Também sou cliente. Lá tem o KG Club, que é um ponto disruptivo do Jorge, do Matheus, do Arthur. Aproveitar para mandar um abraço pro meu amigo Igor. Eles têm esses valores percebidos da integridade, porque dinheiro não é papo para criança, é papo para adulto. A autenticidade e principalmente a inovação. Agradeço pela Lufema vir com a gente aqui no Papo de Progresso. Aproveito para agradecer também mais um parceiro de longa data, que é a Excelência Contábil. A Excelência Contábil está comigo há 15 anos. A pessoa do Antônio, há 2 anos atrás, virou e falou assim, eu preciso de um profissional para olhar a empresa de dentro e levar ela para fora. Eu, por muito tempo, Neumann e Rafael, trabalhei com modelos e influenciadores. E nós tínhamos ali, pelo menos, umas 20 contabilidades. E aí tem a questão da identificação, sim, tem a questão da conexão. Então eu honro vocês por estarem aqui trazendo tudo o que vocês vivenciaram nessa jornada em abrir esse espaço. Agradeço também ao nosso parceiro. Agradeço a ela que ajuda a organizar os pensamentos, ajuda a organizar os traumas quando os pratos caem. A Supervânia Positiva é uma parceira lá do nosso grupo do BNI. Se você gosta de constelação sistêmica, se você precisa de um ambiente seguro, círculo de confiança, procure a Vânia, é uma pessoa que tem, assim, mudado as nossas vidas. E se, de repente, você quer se posicionar nas redes sociais, quer criar bons vídeos, quer criar uma estratégia digital, ele que é um fenômeno, uma pessoa maravilhosa, o Felipe Rocha, são os nossos apoiadores aqui do Papo de Progresso. Nada é tão bom como a soma de nós todos. Já vou passar para vocês dois uma daquelas perguntas que eu mais gosto. Quando nós pensamos em eventos e projetos, o que vocês pensam, o que vocês têm vivenciado nessa questão de virada de chave? Qual a importância de profissionais que, de repente, dependiam de reputação, de indicação, participarem desses projetos como que vocês farão no dia 20 de agosto? O evento ele surgiu justamente de uma dor que a gente tinha. Uau! A gente tinha cultura, né? Na verdade, a gente tinha aquela questão, né? A gente... missão, visão e valores. O famoso copia e cola. Aquele famoso, quando foi abrir empresa, Ctrl-C e Ctrl-V das maiores empresas. Muito lindo na parede, né? A gente não tinha nem na parede, tinha só no site, muito lá no lindo, papel. Mas na prática Mas você lia aquela existia. questão, não fazia sentido nenhum. Né? A gente olhava ali, tá, tudo bem, são palavras bonitas, palavras interessantes, mas quer dizer o quê? Nada. Né? Então, quando a gente começou toda essa evolução aí, primeira coisa que a gente reformulou foi isso. Qual que é a nossa missão? Qual que é a nossa visão? E qual que é realmente nossos valores? Né? Nossa visão do futuro. E é um futuro próximo. Não adianta a gente fazer uma visão para daqui 10 anos. Tem que fazer uma visão para daqui 2, 3 anos no máximo. Né? Então, com isso, a gente começou a se estruturar. Foi uma coisa assim muito rápida. A gente até achou. É de um ano para cá, não faz nem um ano, né? É, mais ou menos isso. Mais ou menos um ano, de um ano para cá. Foi uma coisa muito rápida que deu muito resultado. Né? Não digo nem tanto resultados financeiros, mas resultados em conhecimento. Aliviar um pouco a nossa dor. Exatamente. Conhecimento, retenção de talentos. Isso ajudou muito o escritório em retenção de talentos. E hoje, o que acontece? Hoje as pessoas vêm nos conectar, vêm conversar com a gente para poder trabalhar com a gente. E antigamente era a gente que ia atrás. E muitas vezes não achava. A gente tinha problemas lá, que é um problema hoje para todos os empresários, independente do segmento, é a retenção de mão de obra. Mão de obra qualificada, eu acredito que... mão de obra qualificada. E isso porque tem uma NR1 chegando, porque antes... Aí vocês me corrijam se eu estiver errado, porque eu não sou contador, eu sou administrador, mas eu amo... Aliás, tem 3 áreas que eu amo para admirar. Contador, psicólogo e economista. Uhum. Quando o profissional ele passa por um processo de contratação, antes tinha o ASO, né? O atestado de saúde ocupacional. Agora com a NR1 é um atestado de saúde biopsicossocial. Que é necessário. Exatamente. E a gente já está implantando isso lá no escritório. Já estamos com um projeto. Né? É necessário. Até então, ali, a obrigatoriedade a partir de janeiro, né? Vai começar como piloto, mas a gente já está fazendo testes.
né? Por isso que a dona Meire tá com vocês nesse evento, né? Ela passou também. por aqui. Tô treinado, gente! Ela tá com a interessante. gente lá. E isso é bem legal. A gente já fez, na verdade, nos rede funcionários. de apoio que É. vocês têm, que bacana. A gente já passou isso para os funcionários, a gente já tem o projeto pronto, né? E só basta apresentar a partir de janeiro. E aí a Meire também tá com a gente nisso. Ela vai falar disso lá no evento. Ela vai bater nessa parte da NR1, na parte trabalhista. Vai ser bem legal lá a palestra dela que ela vai dar pra gente lá, pro pessoal. E com tudo isso, cara, hoje a gente olha pro time assim, a gente vê que o time tá engajado. O time ele próprio se desenvolve. Né? Ele vai lá, ele grava um vídeo, ele vai dar uma ideia nova, ele vai e faz alguma coisa diferente lá dentro. Quando Hoje foi o mesmo, momento que isso mudou, Rafael? Porque eu acredito que essa é uma dor global. Tem um instituto chamado Gallup. Eles têm uma amostragem anual, 85% dos profissionais estão desengajados. Tem um estudo que é maluco, que ele fala que nos Estados Unidos, de cada 10 profissionais, 7 produzem só de 60% a 70%. Ou seja, se é um profissional nível tático para Sim. estratégico, ele ganha 10 mil, o empresário está rasgando 3 mil reais por mês, vezes Exatamente. 14, porque são 12, mais 13º, terceiro. mais férias. Conta o segredo pra nós. Já deixou de ser podcast, virou Masterclass. Não, então, eu acho que assim, né, que você tinha perguntado até para ele nesse sentido, da importância do network. Isso. Né? A importância de você ter um network, porque para nós isso foi muito essencial. A partir do momento que a gente passou a ter um network, começou a pensar fora da casinha, Fora da bolha. fora da bolha, sair daquele mundinho que a gente estava e ver fora, foi onde a gente criou essas conexões, a gente conheceu novas pessoas, né? Firmamos parcerias com essas pessoas e essas pessoas puderam mostrar isso pra gente, puderam trazer isso para dentro da nossa empresa, que foi o caso da Lorena Azevedo, né? Ela que implantou. Estamos implantando ainda. Estamos em fase de implantação do Vai até o final do NSRH, ano mas ainda. foi ela que iniciou junto conosco, né? Nós contratamos ela e ela que fez toda ali a implantação da cultura dentro da empresa. Então, foi rápido por conta disso. Porque se a gente tivesse continuado ali dentro da nossa bolha, não tivesse pensado fora, a gente não tivesse criado essas conexões, essas parcerias através dos networks, dos clubes de negócio que a gente participa, a gente continuaria no mesmo. A gente ia estar no mesmo. Com certeza a gente não teria saído do lugar ainda. Funcionário que vem, que não fica, trabalho operacional errado, que gera prejuízo para o cliente, que gera prejuízo para o próprio escritório. Nós dois desgastados, Rafael aí careca já, ó. Barba branca. Barba branca, perdendo os cabelos. Então isso Ela foi cutucou, muito, Você viu, foi né? muito, Você viu. foi muito importante a gente ter esse network aí, participar disso, porque a gente conheceu essas pessoas que mostraram uma outra visão para nós que nós não tínhamos. Exatamente. Senão a gente ia continuar sendo aqueles contadores tradicionais. A gente tem muitos colegas aí na área ainda que estão nesse formato, né, da contabilidade ali tradicional. A mentalidade das partidas dobradas. Exatamente. Vai, amado. Vai, Rafael. Solta a brava. Famoso débito e crédito. Mas até complementando o que a Nema falou, foi exatamente isso. A gente lá atrás ainda participava de uma coisinha ou outra, né? Que a gente tinha. Né? Mas era Mesmo... assim, era mais uma coisa, como diz, mais técnica. Tá dando uma palestra lá sobre o Simples Nacional. Vamos lá ver. Aí chegava lá, via a palestra, vinha embora pra casa. Cada contador na sua mesa não pode falar oi. Exatamente. Não pode trocar uma ideia. E é maluco, porque os psicólogos, eles têm os seminários, eles trocam dores, né? Existe uma rivalidade, né? Antigamente, existia né? muito, hoje acho que nem tanto. Antigamente, a gente pega os tradicionais ainda, tem muito essa questão da concorrência. Você não pode ser amigo de outro contador que ele vai tomar seus clientes. Você não pode gerar conexão, você não pode saber o que o cara tá fazendo lá, senão o outro ali vai te copiar e vai te levar seu cliente embora. Não pode saber quem são seus clientes, senão ele vai ligar lá e vai levar ele embora. E é chato, isso era muito presente. Né? Isso era muito presente. Então, hoje em dia, o que mudou muito também, que faz parte aí da contabilidade do futuro, é justamente essa conexão entre os contadores.
Você comentou que no seu grupo, num dos grupos de network que você participa, tem vários contadores. 80% é contador. Vai lá, você tá dando aula de pôquer? Então você viu também, né? Você viu, né? E isso realmente, porque a gente já tinha, né, essa imaginação, tudo, só que até foi um pouquinho de comodismo da nossa parte, né, Nemo? Que a gente fala lá atrás não ter ido atrás disso antes, né? Porque talvez se a gente estivesse nesse ritmo aí, com essa visão, com essa cabeça, há 5 anos atrás, talvez a gente já tinha dobrado o nosso número de clientes. Eu tava em Dubai, com certeza. Certeza. Tem uma autora que eu amo, a Carol Dweck, ela tem um livro que no Brasil algumas pessoas distorceram, que chama-se Mindset, que ela fala assim: a nossa curva de aprendizagem, ela vai passar por erros e por acertos. Sim. Às vezes nós temos uma mentalidade fixa que é aquela pessoa, eu já sei. Quando eu escuto alguém falando eu já sei, é preditivo de não querer evoluir. Só que quando o profissional cria o que vocês estão desenvolvendo, que é até um princípio bíblico, vocês sabem que eu tenho um viés espiritual, Sim. a humildade, ela antecede a honra. Sim. Tá, eu já sei, mas e se eu der um passo para trás? E Neuma, no seu caso, que ama a cultura hoje, né? Que você fala com força, com vontade, a cultura ajuda a contratar certo? Sim, com certeza. O principal. Essa é uma das nossas dores, né? Das maiores dores, porque assim, você se via numa situação que você necessitava daquela mão de obra, né? E aí você recebia ali, enfim, né, os candidatos, fazia aquele processo seletivo, e muitas das vezes, ou pelo desespero, porque você estava precisando logo, ou porque não tinha outras opções, né? Às vezes não tinha outras opções ali disponíveis, você acabava contratando aquele que aparecesse. Não, isso vai dar certo. Então vinha com aquele currículo excelente, maravilhoso, quando você colocava na operação, aí a gente passava por uma outra dor, né? Então, assim, eu mesma tive muita dificuldade com isso. Muita dificuldade para poder não só contratar, como também reter talentos dentro da empresa. Porque às vezes a gente também contratava certo, contratava a pessoa certa, vinha, mas como o meu time ali não estava alinhado, cada um por si, vamos dizer assim, né? Era uma empresa, 5 departamentos, era como se tivesse 5 empresas dentro de um. Né? Cada um por conta. Aquela pessoa que era boa, ela acabava também não ficando. Ela acabava se desligando, né? Então, assim, é importante você conhecer de cultura porque você aprende também a contratar certo. Você vai ter os métodos certos para você fazer a contratação certa, né? E tanto que a nossa implantação de RH foi criada justamente para isso, né? Onde a gente tem uma busca ali por talentos, onde passam por testes, né? Não é só ir lá fazer entrevista, falar bem, ele serve para a vaga que está aqui em aberto. E aí a gente muitas vezes acabava vendo que a gente tinha contratado errado. A gente contratou muito errado. Nossa, muito. Muito errado. Ainda tem umas contratações que a gente faz, né, tipo, ou por parte da própria pessoa, né, ou às vezes até por parte da gente mesmo, a gente fala, poxa, ainda não é o que a gente queria, né? Então a gente ainda tem que ter ali uma troca, mas a rotatividade que a gente tinha antes, ela não existe mais hoje. Ela não existe. Então a gente contratou bastante errado, sim. Isso é fato. A cultura, ela é um preditivo para vocês compreenderem os valores percebidos, os princípios da Quice, e quais são eles hoje? Ixi, os valores, eu posso colar? Pode colar. Só uma adenda para ela pegar eu posso ali. Colar os valores? Hoje, se você não tem uma cultura forte implantada, porque a cultura vem de quem? Dos donos da empresa, dos sócios. Sim. A gente cria a cultura, que são os nossos rituais, né? Se a gente não tem isso bem definido, bem alinhado, se você tem lá, vamos pegar nosso time lá que a gente tinha lá. Hoje a gente está com 15 funcionários, né? Imagina 15 pessoas implantando a sua própria cultura dentro do seu negócio. Cada um fazendo da forma que... Você imagina isso. Mas é isso que acontece. É isso que acontece. Eu tive uma reunião de carreira numa empresa. A pessoa falou assim, Gabriel, eu preciso da sua ajuda, porque eu estou num momento de transição. Eu vi alguns artigos seu no LinkedIn, gostei. E a minha diretora virou e falou assim, sabe o que acontece? Você é muito proativa. E eu gosto disso.
Só que você quer fazer as coisas do seu jeito. Então você tem duas opções. Ou você entende a cultura da empresa, isso. ou para fazer do seu jeito, abre a sua. Exatamente. E a gente perdeu muitos profissionais bons também Sim. nesse período, né? A gente tinha ali a contratação certa, profissionais bons que passaram ali pelo escritório, mas às vezes o próprio profissional se cansou, falou, não dá para ficar aqui, porque O clima, né? o assistente ali, a pessoa que estava ali na mesma equipe, no mesmo departamento, não caminhava junto, né? Então, por conta disso, de cada um criar a sua própria cultura, fazer como bem entendia, a gente acabava perdendo esses profissionais bons, né? Por conta disso, porque não tinha isso bem definido. Então, na questão de valores que você estava perguntando, né, a gente foca muito no atendimento humanizado. Esse é o primeiro. É muito comum hoje você ver escritórios de... não estou falando só do escritório de contabilidade, tá? Aí vários profissionais liberais que você falou, que você não tem... você não consegue falar com ninguém dentro da empresa. E eu não contratei a Lufema, eu contratei o Jorge. Exatamente. O Jorge chegou, falou assim, olha, nossa filosofia de vida é muito maior que vender consórcio. Nós queremos criar conexões. Exatamente. Falei, rapaz, e olha que eu tomei um prejuízo com Você fala com o chatbot lá, você fica num loop num loop ali no Zap ali e você não fala com ninguém. Toda a solicitação que você vai fazer é através de um e-mail, é através de um formulário que você tem que preencher lá no site, é um chat que você tem que enviar, você não tem um contato direto com uma pessoa. Né? E eu e o Rafael, a gente sempre pesou muito isso. Né? Tanto que a cliente quer que a gente vá até ele, a gente vai até ele. O Rafael, mesmo segunda-feira, tem um cliente que ele vai atender lá em Cajamar. Então, assim, hoje a gente está muito ali no CAL, atendimento online. Eu faço muita reunião online. Não dá para ir até o cliente, por causa da gente é vida corrida e tal. Mas eu gosto de fazer aquela reunião vendo a pessoa ali. Então, esse atendimento humanizado, a gente preza muito por ele. A confiança e a transparência, que a gente procura sempre passar isso para os nossos clientes. Transparência, né, para que gere a confiança no nosso trabalho. Então, assim, a gente erra, né? É comum ter erros, mas a gente sempre quer ser transparente naquilo, a gente sempre assumir essa responsabilidade, né? Mostrar o nosso trabalho, mostrar o que a gente faz, sempre às claras, sem esconder nada, para poder gerar essa confiança. E não só falo em relação a clientes, tá? Eu também sempre vou falar em relação ao meu time. Né? Sempre vou estar falando ali pessoas, a gente sempre procura ser transparentes com eles também, para gerar essa confiança. Comprometimento e responsabilidade, que isso daí é valor, acho que de toda empresa, você tem que ser uma pessoa comprometida. Isso é da vida, né? Da vida, né? Não só como no meio ambiente empresarial, mas como pessoa. Né? Se você não for comprometido e você não for uma pessoa responsável, você nunca vai ser ninguém na vida. Né? E assim também dentro do ambiente corporativo. Qual é o cliente que vai querer confiar a empresa dele aos nossos cuidados, se ele tá vendo que eu e o Rafael somos pessoas descomprometidas, né? Não temos responsabilidade nenhuma. Então, esse também é um dos pilares dos nossos valores. Simplicidade com eficiência, né? Entregar o básico. Bem feito. Bem feito, né? Então, o famoso arroz com feijão. O famoso básico bem feito, né? Você não precisa inventar, você não precisa gastar horrores, milhões para ter um sistema tecnológico. Não. Você tem o simples que funciona, você vai conseguir entregar isso também com eficiência, né? E a inovação, evolução contínua. Qual que é a sua frase? Inovar hoje, uma das nossas bandeiras, o nosso lema, né? É inovar hoje para crescer amanhã. Então, assim, a gente já se inovou várias vezes e isso não significa que a gente parou, que a gente não vai continuar inovando. Exatamente. Porque quem não senta para aprender, nunca vai se levantar para ensinar. Exatamente. Então, é uma evolução contínua. Então, a gente vai estar sempre se reinventando, a gente sempre vai estar inovando. A gente vai parar? Eu espero que não. Né? Eu espero que a gente continue aí nessa evolução contínua. Esses são um dos nossos pilares aí, dos nossos valores. Né? E eu gosto também de falar um pouquinho da nossa missão, que hoje é muito comum na contabilidade, a hora de fechar um contrato ali, você tem que, em certo momento, entrar muito na parte técnica. Você acaba entrando na parte técnica, não, é inevitável isso. Até porque se um contador não entrar na parte técnica, alguma coisa de errado, não é contador. É contador, ele não está contratando um contador, né? Mas a gente tenta o quê? Gerar uma conexão no qual a gente está ali criando experiências, né? Que é o que a gente colocou na nossa missão. É criar experiências contábeis que inspira confiança, realiza sonhos e oferece segurança para os nossos clientes e colaboradores. Então,
o balanço, a DRE, a guia de imposto dele, ele vai ter. O DAS chega, né? O DAS vai chegar para ele pagar. O imposto de renda vai chegar para ele, porque ele está contratando isso da gente. Então, isso ele vai ter, a gente vai entregar para ele. Só que o que a gente quer também é gerar essa experiência, né? Ele quer entregar um sonho para ele, né? Através dos pilares aqui dos nossos valores. E claro. hoje, a contabilidade hoje é o que a gente é contratado para fazer. Fora isso, a gente tem um ecossistema dentro do escritório. A gente tem um hub de soluções para ele. Por quê? A gente quer cada vez mais blindar ele para não deixar ele procurar fora. Então, os nossos parceiros, que a gente diz, né? Nossos parceiros, nosso ecossistema, nosso hub, é aquilo que falou, preciso de consórcio. Tem a Lufema. Preciso de convênio médico. Temos o parceiro lá. Preciso de um advogado. Preciso do que ele imaginar, a gente vai ter uma solução lá para ele. E se a gente não tiver naquele momento, de repente uma coisa assim meio diferente, a gente vai atrás, mas vai conseguir. E uma outra coisa também que a gente estava comentando aqui, que me veio na mente, essa questão que a gente estava falando dos colegas de classe, né? Sim. Essa questão dessa concorrência que muitos criam na cabeça. Às vezes ele perde ali um cliente descontente por um trabalho operacional ali do time dele, e acabou reincidindo indo para o escritório, e esse colega ele acaba ficando um pouco com raiva do outro colega, né? Como assim? Você vai sair daqui depois de tantos anos? E eu e o Rafael, a gente nunca teve essa mentalidade. Não. A gente sempre quis o quê? Ser colegas, valorizar a classe. Eu sempre batalhei muito, lutei por isso muito, a valorização da classe contábil. Nós todos somos amigos, colegas, né? Tanto que nesse clube que a gente participa, são todos contadores, é muito gostoso, né? Quando a gente participa dos eventos, a gente troca aquela experiência, Sim. a gente dá muita risada, a gente conta ali as experiências de um, do outro. Então, isso é muito legal. A gente ajuda, né? A gente ajuda. A gente aprende muito com os nossos colegas contadores, né? A gente acaba, às vezes, ideias deles, coisas que eles implantaram dentro do escritório de contabilidade deles, a gente faz no nosso também, né? A gente implanta no nosso também. E a gente, às vezes, acaba trocando aí essas experiências, é muito gostoso. A gente muito foi gostoso. num evento, agora no Missão Contador, né? Que teve março, né? Foi em março. Eu sei que foi na época do Post. Foi bem na época, foi março ou abril. Um evento com mais risada. de 500, chama Missão Contador, né? Tinha mais de 500 pessoas, entre contadores, outros segmentos, mas o forte mesmo era contador lá, né? E numa palestra lá que o Rony estava dando, que vai palestrar também no nosso evento, numa palestra, quando ele iniciou a palestra dele lá no auditório, aquele auditório lotado, ele pegou e citou meu nome, cara. Ele falou, o Rafael da Quiz tá aí? Aí eu levantei lá no meio de todo mundo, né, dos contadores e tal, me apresentei lá. Aí ele falou assim, ó, quem precisar de cultura forte, quem quiser alguma orientação, quem quiser qualquer coisa que tem essa dor de cultura dentro da empresa, procura esse cara aí e vai bater um papo, vai tomar um café com ele aí nos intervalos. E nos nossos network é muito gostoso, a gente. As pessoas procuram muito a gente. É muito legal. Eu achei muito bonito o que você comentou sobre se nós não tivermos humildade para sentar, para aprender, provavelmente as oportunidades para levantar e para ensinar serão desafiadoras. Zeras. Quero agradecer a vocês, ao nosso mascote, já vou agradecer ao presente. Tá? A gente falou, né, só apresentando aqui para o pessoal, não sei se a gente falou do nome, porque ele se chama Quinera, né? Esse mascote ele tem um nome. O Quinera, ele é a fusão dos nossos nomes e da Quizy. Então é Então Ne, Ra e o Ki do Quiz. Então é Quinera, então foi uma fusão dos nomes. E aí nasceu ele tá aí hoje também justamente para isso. Ele é um símbolo que fortalece a cultura. É um símbolo emocional para fortalecer a cultura dentro da empresa. Porque a pessoa vai bater o olho e já vai lembrar em alguma coisa referente à nossa cultura. Exatamente. Nossa referência. Nosso Quinera. Muito obrigado, agradeço a participação de vocês por enriquecer o Papo de Progresso, que se conecta com empreendedores, com pessoas disruptivas. Para nós finalizarmos, eu gostaria de deixar uma pergunta para os dois. O que é um bom papo de progresso para vocês? É justamente isso que a gente fez aqui. Um papo que gera conexões, que a gente vai aplicar em algum momento da nossa vida.
Acho que é isso. O nome já diz, né? Progresso. Então, progresso é progresso. Exatamente. O papo de progresso é isso que o Rafael falou, né? A gente acaba também criando experiências aqui, né? Essa troca é muito gostoso, é um papo, assim, bem descontraído. Acho que acaba fortalecendo um pouco a gente também. Quando a gente chegou aqui, a gente estava um pouco ainda inseguro, né? A gente bate aquele friozinho, né? Gravado outros barriga. podcasts e tal, a gente estava ali um pouquinho inseguro, mas a gente vê que realmente são profissionais que estão aqui. E isso ajuda também a fortalecer ali... Da segurança, né? Da nossa segurança. Fortalece também aquilo que a gente veio aqui para trazer, né? Para os nossos clientes e para os nossos espectadores. Sinto muito honrado. Para você que nos acompanha, gostaria de trazer uma informação. Certa vez me perguntaram, Gabriel, o que é uma decisão? A decisão, ela tem a sua etimologia, a sua ideia, que é um corte, cortar fora. Para toda decisão de um sim, você terá 99 nãos. Ou seja, uma decisão é um sim sem medo e um não sem culpa. Diariamente nós temos 35 mil decisões, segundo Harvard, onde 70% leva para um padrão automático se você não tiver consciência. Esses encontros, proporcionados como o de hoje, tem um grande convite para você olhar para dentro, enxergar o que tem de melhor. Não é slogan, não é propaganda. É o nosso estilo de vida. O progresso para benefício de muitos. Até mais e muito obrigado.